A partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan de São João e região, começando mais um Sanja Show aqui direto dos estúdios da Jovem Pan, no coração de São João da Boa Vista. Tô com ele aqui, o maior formador de opinião do São Lázaro e de adjacências, Du Pirajá. Bom dia, Du. Bom dia, o maior formador da rua Nossa Senhora Aparecida. Não tem mais ninguém ali que forma... na verdade acho que eu sou o terceiro maior formador de opinião ali da rua. Entendi. Da rua do quarteirão, né? Do quarteirão. Se pegar a rua inteira, acho que tem maior pessoal na frente. E aí, Du, como foi sua semana, cara? A entrevista da Regina deu o que falar na cidade, hein? O pessoal gostou do que ela trouxe pra gente aqui a respeito do balneário, né? Dos planos turísticos de Águas da Prata. O pessoal gostou bastante, mandou mensagem, enfim, comentando. Deu o que falar essa entrevista, né, Du? Muita gente comentou comigo que não conhecia muito ela, né? E você acabou se surpreendendo de tudo que ela falou, do conteúdo, da pessoa, como que ela se pôs aqui, né? Aceita a mudança, disposta aí a formar uma equipe muito legal, que ela já conseguiu formar, né? Então, muita gente que escutou a rádio se surpreendeu, assim, com a Regina prefeita, né? Talvez conhecia ela ali na loja, no comércio, né? Mas não essa gestora pública. Gestora pública, né? O intuito do programa também é esse, né, do apresentar nossos líderes, nossas autoridades, nossos formadores de opinião aí para a sociedade. Que legal que a mensagem está sendo espalhada. E vamos agradecer a audiência do Sanja Show aí, que está sendo bem bacana. O pessoal está prestigiando bastante aí. E em breve, nosso programa estará nas redes sociais, né, Rodriguinho? Rodriguinho está aqui com a gente do RMKT, o nosso mago da edição de vídeos aí. Logo ele vai soltar vários vídeos bacanas aí no Instagram da rádio, no canal do YouTube da Jovem Pan, no Facebook, enfim. Se você não conseguir assistir o programa na rádio, você consegue assistir nas redes sociais do Sanja Show, sanja.show Instagram. E a Lívia falou, hein, no programa dela, que é um trava-língua isso. Você travou sua língua agora aqui. Eu travei minha língua, é verdade. Eu preciso fazer um aquecimento aqui com o Pavarotti com mais frequência. Aliás, falando da Lívia, parabéns pelo programa Ficou legal, de notícias. Né? Ficou muito tá bacana. Muito bom, Toda a equipe aí. Quem que tá na bancada com ela, Du? Ela tá tocando o programa, né? Aí tem o Du Correia, que faz toda a reportagem de rua. Então o repórter de rua é o Du e a Lívia quem tá tocando. Aí tem os comentaristas, né? De segunda tem a Carol Curimbaba. Aí de sexta tá vindo o pessoal também aí envolvido no esporte. Cada dia vai ter de quinta-feira é a gente aqui com o Sanja Show. Legal. A Carol é um puta nome pra gente entrevistar, né, Du? Vamos convidar ela aqui, porque ela é uma cabeça brilhante da nossa região. O que você acha? Não, ela é super top, eu tenho certeza. E ela gosta, né, cara? Ela experimentou o rádio, se apaixonou por rádio. Então ela, com certeza, se a gente fizer o convite, ela vai aceitar, sim. Legal. Cara, eu tô com o jornal aberto aqui, com... Achei que você ia falar que você estava com como é que é? Com a pauta? Com o livro do currículo da pessoa que a gente trouxe aqui. Não, ainda não. Isso aí eu preciso tomar uma água, senão vai secar minha boca. É um bloco só disso, né? É um bloco só para ler o currículo do nosso currículo resumido hoje. Não, eu tô lendo aqui, cara, São João zera internados por Covid, cara. Você viu? Excelente que notícia maravilhosa? Muito boa. Acho que um pouco aí do reflexo um pouco não, né? Com certeza é o reflexo da vacinação. Todo mundo, acho que bem mais de 70% já vacinou aqui em São João, com dose única ou segunda dose. E também os cuidados, né? Que eu acho que máscara aí nós vamos ter que incorporar por um período e continuar com esses cuidados aí, evitar muita aglomeração. Lógico que a gente já pode ir retomando, mas sempre com certo cuidado. Álcool gel também acho que é algo que todo mundo já incorporou, né? Lavar a mão mais, álcool gel, isso aí ajuda não só contra o Covid, mas contra qualquer tipo de infecção, né? Desde que nós começamos o programa aqui, a gente bate nessa tecla, né, pessoal? Não deixem de se vacinar, não deixem de tomar as medidas que evitem a proliferação do Covid, máscara, álcool em gel. E a gente vai repetir isso por um bom tempo, até a gente ter 0 casos de Covid em São João, em São Paulo, no Brasil. Não custa nada, cara. É uma coisa tão simples, mas
mas que está assustando ainda muita gente. Mas você sabe, ô Lauro, que quando a Maria tinha nascido, né, tinha acabado de nascer, e fui no pediatra, e ele comentou nessas consultas de rotina aí, e ele comentou uma coisa comigo, o Dr. Minghini, que me marcou e a gente sempre fez, quando ela era nenê. Sempre que alguém da casa tiver gripado ou resfriado, usar máscara. E a gente fez isso, cara. Então a Laís ficava gripada, ela usava máscara, até pra dormir, né, que a Maria dormia com a gente na cama. Ela tinha muita cólica e tal, ela dormia no meu colo. E eu também, gripado, máscara. Cara, ela nunca, quando eu tava com gripe, nem ela nem a Laís pegavam gripe. Quando a Laís estava com gripe, nem a Maria nem eu pegavam gripe. É impressionante, cara, assim, é lógico que a amostragem é bem pequena, né? Mas isso é um fato que aconteceu aí na fase de crescimento da Maria, cara. É isso aí, Du Pirajá, meu grande amigo. Du, eu vou deixar você apresentar o convidado de hoje, cara. Você que entrou em contato com ele, você que já tem um relacionamento de maior tempo com ele, eu vou deixar você levantar a bola dele aqui hoje. Apesar de ser uma pessoa bem low profile, né? Acho que é bem conhecida e é referência na cidade aí. Ele é mocoquense, tá? Mas também, eu acho que é bem enraizada, que tem as raízes bem estabelecidas em São João. Construiu sua história em São João profissional aqui. Ele é doutor, cara. Caramba. Esse a gente pode chamar de doutor mesmo. Esse não é aquele doutor só de carteirada, não, né? Doutor mesmo, com diploma. Isso. Aí sim. Ele tem o título de doutor mesmo pela PUC São Paulo, formou aqui na FAI. Hoje é reitor da FAI, é o Marco Aurélio Ferreira. Ele está aí faz um bom tempo já na FAI e acho que é referência, né? Economista, ele é doutor em comunicação social. Então acho que vai ser uma conversa muito rica aí. Além de entender muito de educação, né? No próximo bloco ele vem conversar com a gente aqui. Vamos lá. Eu vou ler o currículo dele aqui, eu vou ficar uns 40 minutos Começa a ler aqui. Já, aí depois a gente volta, você termina de ler. Vamos cancelar o break só para ler o currículo dele? Pode ser. Tô brincando. Pessoal, a gente volta já com o reitor do Unify, Marco Aurélio Ferreira. Pessoal, não saiu daí, Sanja Show volta já. Jovem Pan. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. É isso aí, pessoal, voltando com o Sanja Show aqui hoje com a presença do reitor do Unify, Marco Aurélio Ferreira. Eu vou ler aqui de forma breve do currículo dele. De forma breve, o currículo resumido dele. Currículo resumido de 3 páginas aqui. Nascido em Mococa, estado de São Paulo, Marco Aurélio Ferreira é graduado em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário Unify, mestre em Administração e Desenvolvimento Organizacional pela Faculdade Cenecista de Varginha. Qual que é o outro nome, Marcos? FACECA. Doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também conhecida como PUC. Foi eleito reitor do Centro Universitário Unify em setembro de 2020 para um mandato de 4 anos. Entre suas atividades paralelas destacam-se delegado municipal do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, coordenador do Instituto de Pesquisas Econômicas IPFAI, avaliador do Conselho Estadual de Educação, diretor de comunicação e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, isso é muito legal. Integra ainda o Centro Interdisciplinar de Pesquisas e Comunicação e Cybercultura da PUC São Paulo e a presidência da Câmara e pós-graduação da Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais, a Secretaria de Associação das Instituições Municipais do Estado de São Paulo. Em 2013 foi agraciado com o título de cidadão são-joanense, outorgado pela Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Ufa, bem-vindo, Marco Aurélio, que legal ter você aqui, cara. Que currículo, hein? Caramba! Imagina, bom dia a todos, bom dia, Du, bom dia, Lauro. Bom dia aos ouvintes aí da Jovem Pan. Primeiramente quero agradecer o convite do Du Pirajá para que a gente estivesse aqui com vocês hoje, parabenizando pela nova etapa da Jovem Pan em São João. É um estúdio aqui maravilhoso onde a gente se encontra e de toda essa nova programação. Desejo sucesso
O Brasil precisa de pessoas empreendedoras e com visão bem diferenciada, como vocês estão aqui. Parabéns mesmo pelo programa e por toda a equipe que está aqui com a gente. Obrigado por achar um tempo na sua agenda, cara, para vir conversar com a gente, que a gente sabe do protagonismo que o Unify tem, não só em São João, né, Marcos, mas na região inteira, cara. Ela impacta de forma social, educacional, econômica, a região inteira, né? A gente pensa Unify como São João, mas pessoas vêm de longe, né, Marcos, para estudar na FAI aqui. Você sabe qual que é a cidade? Tudo bem que pelos programas do governo federal vem gente de muito longe estudar aqui com a gente. Eu conheço, tem um amigo meu que veio do Pará, cara, fazer um curso do Unify aqui pelo programa do governo federal lá, esqueci o nome. FIES, exatamente. Mas o raio de abrangência é muito grande no Unify, né, Marcos? A Unify, na verdade, né, como pioneira, foi a primeira instituição de ensino superior de São João da Boa Vista. Esse ano nós estamos completando 60 anos, teremos um evento aí no próximo dia 29 no Teatro Municipal, comemorando e agraciando todas as pessoas que passaram pela Unify, da importância dessas pessoas com uma visão, naquela época, né, na década de 60, ter uma visão de ter um ensino superior na cidade de São João da Boa Vista que pudesse dar subsídio e qualificação profissional para toda a cidade de São João da Boa Vista e também região. A Unify, ela consegue fazer uma abrangência em torno de 40 cidades da região, né, nos cursos básicos que nós temos, que são os pioneiros, economia, administração, contábeis e os demais que vieram depois de 99. Mas depois da implantação do curso de medicina, em 2014, nós tivemos aqui 23 estados do Brasil prestando o vestibular. Então, como você mesmo disse, o seu amigo do Pará, nós temos aí de São Luís do Maranhão, do Acre. Então, nós temos Acre também? do Acre. Eu acho que a medicina mudou a cara de São João da Boa Vista, mudou o status da Unify e trouxe para São João um desenvolvimento na área de saúde muito importante e tem aí persistido com a contribuição com a comunidade. Esse é o papel da universidade dentro do desenvolvimento da cidade e da região. Legal, Marcos. Você está falando do curso de medicina aí, então eu já vou começar aqui com uma pergunta relacionada a exatamente esse curso. De forma direta, como que você avalia, como que você pode falar para a gente como que o curso de medicina do Unify está impactando diretamente a nossa comunidade, os projetos, os alunos, a capacitação de mão de obra qualificada e tudo mais? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que colocar aí a questão do curso de medicina. Aqui eu quero abrir um parênteses para parabenizar o desafio do professor Artem, na época, reitor da Unify, de ter trazido e ter conseguido colocar na Unify o curso de medicina, né? Nós não podemos esquecer disso. Na época eu era pró-reitor administrativo da gestão dele, e isso trouxe para São João um diferencial muito grande, né? Além de toda a parte econômica para a instituição, veja que o curso de medicina conseguiu fazer, para você ter uma ideia, hoje o orçamento da Unify é em torno de 73 milhões de reais. Ela vive exclusivamente de recursos das mensalidades, não temos repasse nenhum de federal, municipal ou estadual. Então isso tem um impacto muito importante dentro do orçamento da Unify para o orçamento do município, né? A FAI, como autarquia municipal, ela engloba, né, o orçamento do município. E isso tem um saldo muito positivo para toda a cidade. E o curso de medicina, ele traz um diferencial, além de toda a movimentação, hoje são quase 400 alunos, que deixam aqui recursos financeiros, né? Aluguel, empregado, combustível, supermercado. Então faz a economia do município girar. Um estudo prévio lá em 2014, quando a gente completasse os 6 anos, que aconteceu isso em 2020, o impacto na economia local, junto com a mensalidade, seria próximo de 100 milhões de reais no comércio local, e produzindo isso sem falar em escala, né? Quando a gente fala que pagou a empregada comprou no supermercado, o supermercado comprou. Então isso foi muito importante. Além disso, eu acredito, o cuidado com os munícipes de São João da Boa Vista. Hoje a Unify se encontra em todos os PSFs da cidade, uma parceria com a Prefeitura Municipal, e também temos um ambulatório médico, né? Ali são várias especialidades e ela está interligada com as redes municipais do município e atende, para você ter uma ideia, 2.000 consultas mês gratuitamente, né? E além da clínica, do ambulatório médico, nós temos também a área da saúde e da psicologia, em torno de 700 atendimentos mês, e também da fisioterapia, em torno de 1.500 atendimentos gratuitos. Então, a importância da Unify na saúde do município é um diferencial assim que poucas cidades vão ter.
Então, esse é o resultado de trazer cursos de saúde, né? Da gente colaborar com o desenvolvimento e com o cuidado das pessoas na cidade onde está instalado o curso. Legal, bacana. Eu acho que o curso de medicina também quebrou essa barreira, né? Antes, acho que as faculdades aqui trabalhava muito pessoal da região, né? Aí agora você pega curso de medicina, vem gente do Brasil inteiro, né? É uma coisa impressionante a repercussão que tem um curso de medicina, né? Você traz dinheiro de fora para cá, né, Marco? Porque os outros cursos não, eles acabam trabalhando aqui na região, né? Gente daqui que vem, estuda à noite, volta para casa, né? Eu acredito assim, na verdade a FAI tem uma importância na região, porque a gente recebe pessoas aqui de 40 cidades, num raio de 100 quilômetros, e o curso de medicina faz esse diferencial, e devido ao aluno ter que estar na cidade o dia todo, ter que estar morando na cidade, né? Então ele acaba realmente despendendo os recursos dele econômicos aqui. E o mais importante por exemplo, nós já temos 2 turmas formadas, teremos a 3ª formatura agora em fevereiro de 2022, e vários desses alunos, hoje médicos, já estão atuando no mercado em São João da Boa Vista. Então, assim, é uma oportunidade de emprego, é uma oportunidade de crescimento para toda a área de saúde. Então, o curso de medicina faz um diferencial muito grande em todas as cidades que foram instaladas. Então, nós que fazemos parte da IMES, que é a Associação das Municipais do Estado de São Paulo, fizemos um papel muito importante de 2014 até 2020. Conseguimos instalar 9 cursos de medicina em todo o estado, né? Nós temos um diferencial, nós não somos avaliados pelo MEC, por ser Conselho Estadual de Educação, quem avalia a Unicamp, USP, Unesp. Então, a facilidade da implantação do curso de medicina favoreceu várias cidades e várias faculdades do estado de São Paulo. Legal, legal. Ô Marco, muito barulho foi feito na cidade a respeito da volta das aulas presenciais, tanto do ensino básico, como ensino médio, como do ensino superior também não está de fora desse burburinho. A gente sabe que muitos alunos ainda pela faixa etária, eles não foram vacinados ainda, né? Então teve pessoas que defenderam a volta das aulas presenciais e alunos que não quiseram, não aceitaram essa decisão. A reitoria acredita que foi uma decisão acertada? Como que você avalia essa situação da volta às aulas, do ensino à distância? Qual que é a posição da reitoria a respeito disso? Olha, na verdade, para que a gente pudesse tomar aquela decisão no momento, em agosto, de retorno às aulas, foi feito um levantamento junto aos nossos alunos e aos docentes, peça fundamental para que houvesse aí uma união de forças para o retorno das aulas. Mais de 70% naquele momento já havia decidido que queria o retorno às aulas, né? Sentiram, porque lá em março de 2020, quando a gente começou a questão do ensino remoto, tudo era novidade, foi tudo muito difícil, mas nós conseguimos realmente superar isso, não só nós, mas como todas as instituições de ensino do país, e nós percebemos que já havia um cansaço, né, do aluno, porque não é fácil você ficar 4 horas frente de um computador escutando o professor falar. É exaustivo. Exaustivo. Então, foi uma decisão tomada, não uma decisão fácil. Eu falo quem está na gestão e quem tem que tomar a decisão, você toma decisões por várias pessoas, por milhares de pessoas. Eu vejo o governador, o presidente e a prefeita aqui, Terezinha, e a gente tem falado que não é fácil tomar essa decisão. Mas nós, como líder da situação, a gente tem que rever e ver o que é melhor para todos, né, na grande sua maioria. E naquele momento a grande maioria dos nossos alunos já estavam vacinados pela faixa etária deles. Então nós acreditamos que foi uma tomada de decisão correta, tanto é que nós não tivemos nenhum caso de contaminação dentro da Unify até o momento, e todos os alunos voltaram, né? Alguns alunos tiveram problemas de questão de saúde e eles foram contemplados com um estudo parcial remoto, né, com trabalhos acadêmicos, e hoje todos os alunos já voltaram e não temos nenhum problema, graças a Deus. Que legal. Eu acho que a gente tem que voltar mesmo, claro, tomando os devidos cuidados, né? A vida vai continuar, cara. A gente não pode ficar preso nessa bolha de medo, né? A gente, uma hora, claro, acompanhando os números, as estatísticas, como o Marco disse, não é uma decisão fácil, mas senão a gente vai ficar preso e refém do medo aí por um bom tempo, né, Edu? Eu tô vendo até o vacinômetro aqui do governo do estado de São Paulo. Tá engraçado aqui, população adulta com mais de 18 anos com uma dose pelo menos. Tem mais de 100%, né? Tá 100,44%. Deve estar vindo gente de fora para vacinar. Certeza. E população adulta com mais de 18 anos com esquema vacinal completo, 89%.
Então acho que ali na universidade também deve ter no mínimo 17 anos, né? 17 para cima, né? 17 para cima. Então acho que grande parte da população, e já deveria estar, né? Quem não está, acho que tem algum motivo aí por não ter sido vacinado ainda. Porque a nossa região já... Mas eu também torço muito para voltar tudo, né? Voltar até os eventos. Eu acho que tem que ir voltando a maneira que a gente vai se adaptando, se adequando, sentir se vai voltar alguma nova onda ou não de Covid. Então acho que tem que ter um certo cuidado com os eventos, eu acho. Mas eu acho que educação, cara, quando você perde um ano de educação, ou que seja, né, foi remoto, não perdeu o ano inteiro, mas a absorção desse conteúdo não é o mesmo. Eu acho de você ter o contato com o professor ali, tirar dúvida, participar, ter aquela atenção focada só ali, né? Porque você está em casa, nossa, tudo, né? Tudo chama a tua atenção, tudo é mais interessante do que ficar olhando para a tela do computador. Então eu acho que você perde muito conteúdo. E quando você perde 1 ano, 2 anos de educação, cara, essa geração não recupera isso. É o que eu acredito, sabe? É um prejuízo aí que não é, depois eu vou estudar mais 2 anos e vou recuperar. Não, você não recupera. Aqueles 2 anos também devia estar estudando, entendeu? Esses 2 anos vai fazer falta lá na frente, muita falta, cara. Para uma geração inteira, né, cara? Inteira. E quem sofre isso é o país como um todo. Ô, Marco, voltando um pouquinho aqui na questão da medicina, eu queria saber... nesse que você estava contando um pouco aí quando o Artem e toda a equipe dele enfrentou esse desafio que foi a implementação do curso de medicina, né? Tem algumas coisas que quando a pessoa fala que vai colocar em São João, todo mundo fala, não, essa pessoa é doida, isso não vai dar certo. Foi o caso do aeroporto, a gente estava falando, né, do Dr. Joaquim, aquela pista também do Mantiqueira, e no fim acaba dando certo, né? Então são assim umas loucuras positivas que acontecem que transformam a cidade, né? Eu queria saber assim, qual que foi o maior desafio que vocês tiveram ali, entendeu? Em toda essa trajetória até a implementação do curso de medicina. Se foi burocrático, se foi político, ou se teve os dois. Eu queria... Assim, o que mais vocês falaram? Nossa, isso aqui a gente precisa conseguir superar. A pedra no sapato. Do Unify. Na verdade, quando a gente iniciou isso, quem iniciou dentro das instituições públicas do Estado de São Paulo, que eu disse aqui, a IMES, foi a Universidade de São Caetano, né, que começou e nos auxiliou na época, e a gente fez uma junção de forças, depois daqui foi Franca e assim sucessivamente. Eu tive o privilégio, né, posso dizer que eu tive o privilégio de estar presente em todas as reuniões, inclusive Brasília, São Paulo, né, com os médicos de São João da Boa Vista. E a gente sentia assim um pouco de medo, né? Porque era um desafio muito grande naquele momento e a gente tinha que fazer as coisas muito rápidas porque estava passando os projetos dentro do Conselho Estadual de Educação e a gente pensou que teria que ser naquela hora, senão a gente iria perder o time do negócio. E quando eu digo assim para os alunos e para os professores que o ponto que mais me marcou no curso de medicina, primeiro o vestibular, né, que parou a cidade. Eu lembro. Quase 5 mil caos nos restaurantes, né? Tinha filas e filas ali. Eu morava em frente ao Dilino. Nossa, a fila que tinha ali, você não imagina. Que ano foi isso? Isso foi 2014. 2014. Né? Maio de 2014. E eu acho assim, parou a cidade e mostrou realmente qual era o impacto desse curso para a cidade. E saiu o resultado, naquela época foram 60 por vagas, foram 2.400 alunos tentando o vestibular. E quando começou a matrícula, na verdade, os pais, porque é um curso muito diferente, os pais vêm juntos, as famílias vêm fazer matrícula, essas coisas todas. E assim, a gente estava montando os laboratórios ainda, né? E o pai que aposta numa instituição nova, né, no primeiro ano do curso, Brasil todo aqui, a gente ia mostrar os laboratórios, a gente descia para mostrar os laboratórios, onde seriam os laboratórios, porque a primeira coisa que eles queriam saber é onde estavam os laboratórios, onde era a sala de aula, essas coisas todas. E a gente descia lá no bloco C, hoje onde está instalado o curso, e a gente apresentando, aqui vai ser o laboratório morfofuncional, aqui vai ser o laboratório de clínica, aqui vai ser simulação básica, simulação avançada, que é uma UTI, na verdade. E assim, não tinha nada naquele momento. E assim, você via um pouco de susto nos alunos, nos pais dos alunos, uma desconfiança, né? E logo na sequência, em menos de 6 meses, estava tudo montado, graças a Deus. Isso deve-se a toda a equipe da Unify, a parte administrativa, licitação, compras, né, que se imbuiu aí num projeto. Então, foi muito importante. Eu digo assim, ninguém faz nada sozinho.
né? Eu acho que a equipe tem que ser sempre lembrada, sempre tem uma pessoa na frente, mas a equipe toda é importante acreditar no sonho, porque por muitas vezes quando você tenta fazer sozinho, eu acho que o prazer e o resultado ele nunca é positivo. O positivo é você ter grupos de pessoas no mesmo ideal. Então eu quero aqui deixar nossos agradecimentos, como eu tenho sempre feito, a toda a equipe da Unify, não só a reitoria, professores, o administrativo, os terceirizados, limpeza, que eu acho que é muito importante para que a Unify rode bem. Então assim, e depois de tudo isso, quando a gente chegou para formar a primeira turma, vem a pandemia. Aí vem a pandemia e acaba com o sonho do aluno, né? A primeira e a segunda turma ainda não tiveram a formatura, festa, colação de grau oficial, teve, mas virtualmente. Isso vai acontecer agora na terceira turma. Mas ver os nossos alunos passarem em residências médicas de referência no Brasil, né? Grandes instituições respeitando o curso de medicina da Unify, isso para a gente é uma grande vitória. Então, todo momento foi muito difícil, né? Teve hora da gente, e eu falava para o professor Artei na época, professor, como nós vamos fazer? Calma, Marco, vai dar certo. E ele falava assim, se não der certo, você me interna, e a gente fala que estava todo mundo louco, né? E a gente brincava com isso, mas graças a Deus tudo passou, né? E eu acho que foi vitória de todo mundo, eu acho que São João da Boa Vista ganhou. Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que o curso de medicina é um curso que como você citou, tem laboratórios, livros, materiais, equipamentos que tem um custo elevado. Além, é claro, da mensalidade, que supera, 6 vezes o salário mínimo brasileiro. De forma direta, o curso de medicina é um curso só para gente rica? A pessoa que não tem a condição de bancar o curso, ela consegue alguma bolsa de estudo? Ela tem possibilidade de estar cursando medicina, ou não? É exclusivamente para quem tem muita grana, que o pai tem uma condição legal e tal, ou a pessoa, já tem uma estrutura boa, econômica, social? Vou separar em 2 etapas para você, tá? Lá em 2014, 2015, nós tivemos um pico do FIES, na verdade. A primeira e a segunda turma foi agraciada aí com quase todos eles, 80% da turma tinham FIES, até de 100%. Mas o curso de medicina, ele é um curso quase elitizado, né? Mas no momento onde houve um corte do FIES, nos anos agora, 2, 3 anos atrás, onde não tem mais o acesso ao FIES, houve uma modificação nos contratos do FIES e a instituição passa a ser fiadora do aluno, né? Ela é fiadora do aluno, então a autarquia Unify, nós não podemos fiar o privado, né? Então nós recuamos do FIES, mas ao mesmo tempo nós criamos linhas de crédito dentro da Unify. Você não vai achar isso em outra instituição. Nós temos hoje na Unify destinado 6 milhões de reais, quase 10% do nosso orçamento é destinado a todos os nossos alunos. 70% dos nossos alunos são bolsistas, para você ter uma ideia. Então as bolsas variam de 5% até 100%. Para ter 100%, a pessoa tem que comprovar realmente que ela tem uma necessidade extrema, né? Através da assistente social. Mas eu posso dizer que nós criamos um programa que chama Unify Legal. Esse programa ele dá a oportunidade que o aluno pague 50% do curso agora e 50% depois de formado, sem correção de juros e multas. Ele só paga os 50% do valor presente da mensalidade. O que faz isso? Na verdade, quando eu criei esse programa, para que eu possa fazer um fluxo de caixa. Daqui 6 anos, na verdade, a gente vai estar acompanhando e colocando mais alunos com condições menores de pagar. Então, um aluno vai ajudar o outro a pagar esse fluxo de caixa. Então, hoje nós temos quase 50 bolsistas, para você ter uma ideia, do Unify Legal, que é contemplado por esse programa. Existem regras, né, de questões sociais, então ele pode estar pagando isso. Outras instituições, elas têm um outro tipo de bolsa, né? A Unify, como é uma autarquia, não visa lucro, né? Ela tem que ter somente o controle das suas contas, mas nós sempre estamos pensando, na verdade, no bem-estar do aluno e na necessidade, como você mesmo disse, né? Hoje a mensalidade da Unify é próximo de R$8 mil, é a média mais ou menos nacional. Tem instituições que cobram 12, 13, 14 mil. E algumas que cobram bem mais. Caramba, hein? Então, assim, nós temos todo esse zelo com nossos alunos e entendemos a importância de ter formações diferenciadas. Inclusive, nós estamos desenhando um programa de bolsa na Unify. Eu já falei com a prefeita Terezinha sobre isso, ela entendeu a importância disso, de fazer um programa junto com a prefeitura municipal.
para que a gente possa atender os alunos da rede pública de São João da Boa Vista. Moradores de São João há mais de 5 anos. Esse programa está terminando de ser finalizado, possivelmente mais uns 10 dias está na mão da prefeita municipal, para que a gente possa atender e a gente dará bolsas para todos os alunos que farão um processo seletivo para isso, né, passará por assistente social, mas alunos que realmente só estudaram em escola pública de São João e tenham moradia no mínimo de 5 anos na cidade. Isso vai contemplar todos os outros cursos da Unify e também bolsa de até 100% no curso de medicina. Eu acho legal. Que isso é muito importante, passar por uma assistente social, ter um aval, por que essa pessoa está recebendo bolsa, entendeu? Isso é essencial para não ficar, porque é um órgão público, né? E para não ficar assim num critério pessoal, né? Eu conheço um vereador, conheço um político, conheço uma pessoa, conheço alguém da FAI, eu consegui a bolsa. É bom ter esse critério. A pessoa pode até conhecer esse vereador, conhecer essa pessoa e essa pessoa orientar, não, o caminho é esse. Mas não conseguir por conta dessa pessoa. Um processo isento, um processo transparente. E tem que ser para todo mundo a mesma regra. Eu acho muito legal isso que o Marco falou, né, porque com certeza existem jovens talentosíssimos aí no ensino público, né, de baixa renda, que dariam ótimos profissionais da saúde aí, mas chegam numa mensalidade de R$8.000, esbarra nesse valor, assusta, né? Às vezes pode ser que seja o que a família ganha por ano, né? Uma mensalidade dessa. Então, esse processo aí que o Marco falou pra gente é de extrema importância e parabéns à Unify e a sua administração por ter consciência disso, Marco. A única coisa que eu acho que é legal, às vezes, levar em consideração também, com pitaco, né? Vamos falar assim, seriam até algumas pessoas que têm bolsa também em escola particular, né? E essas são alunos excelentes também, que não têm condição, às vezes, de morar fora. Talvez até passe em universidades públicas, né? Mas não tem condição, talvez a família não tenha condição de manter lá a pessoa. Então, talvez considerar também essas pessoas que já recebem bolsas nessas escolas particulares para talvez serem contempladas, porque o custo hoje está muito alto, né? Até de comprar uma passagem de ônibus aí está muito alto, moradia. Então, talvez levar em consideração essas pessoas também. Odu, na verdade, essas pessoas que foram da escola pública para um ensino privado, né, e receberam também bolsas, elas serão contempladas nesse programa. E além desse programa, a gente tem outros programas de bolsa que pode contemplar a facilidade do aluno lá. Como o Lauro disse aqui, eu queria dizer assim, a preocupação nossa, eu venho de uma família muito simples também, eu sempre estudei em escola pública, eu vim pagar a faculdade aqui em São João da Boa Vista. E eu acho a importância da transformação desse aluno. Então, como você mesmo disse, tem muitas pessoas na rede pública, né, na escola pública, com os insights muito positivos, né, e às vezes falta oportunidade. E eu acho que o papel nosso, frente à gestão de uma instituição de ensino, é buscar esses talentos e dar oportunidade para quem realmente possa fazer uma diferença lá na frente. E esse programa ainda ele vai contemplar. É claro que ele terá regras, né, para conceder essas bolsas e a ideia falando com a prefeita Terezinha, que a gente possa, que esse aluno, depois de formado, ele preste serviço à comunidade local. Então, por exemplo, um médico, um fisioterapeuta, ele vai atender nos postinhos de saúde ou no ambulatório gratuitamente durante um período. Nada mais justo. Então, em contrapartida. Né? Eu acho que essas amarrações que a gente tem que fazer para que o projeto possa ter bastante sucesso. Legal. Mas, pessoal, nem só de medicina faz uma universidade de sucesso, né? Tem muitos outros cursos aí, referência do Unify, que a gente vai conversar no próximo bloco com o professor Marco Aurélio. Pessoal, não saiam daí. Sanja Show volta já. Beleza. 95,9. Jovem Pan. Jovem Pan. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo.
Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Voltando aqui com Marco Aurélio, reitor do Unify, já conversou com a gente sobre medicina, sobre bolsa de estudo, né, Du? Acho que essa questão da bolsa aí, cara, que é muito importante para o São João, parar da politicagem para conseguir bolsa, eu acho que é essencial isso. Tem que ter bolsa quem realmente precisa. É isso aí. Chegar quem precisa. Ô, Marco, queria abordar um pouco aqui esse teu lado mais acadêmico aí de economista, né? Nós estamos passando agora por uma fase de retomada de atividades aí e tem todo aí um prejuízo econômico que a gente teve, né? Claro, era meio que previsível aí por conta da pandemia. E eu queria saber, você estava no meio ali do furacão, né? Vamos dizer assim, com a FAI, porque a FAI acho que foi uma das propulsoras aí, uma das instituições que mais ajudou no combate ao Covid, tanto com infraestrutura como pessoal, né? Não só medicina, mas enfermagem, fisioterapia também, que se usou muito até nas UTIs. Eu queria saber ali, teve uma decisão que, de maneira geral, aí, que foi assim, vamos fechar tudo, né? E hoje a gente sente um pouco isso. Na época era super entendível, porque acho que assim, todo mundo estava apavorado, né? Não sabia o que estava acontecendo. Então, acho que a gente voltando na época, não é uma decisão que você fala, nossa, que loucura, né? Mas hoje a gente tem um reflexo disso. E agora, por exemplo, vendo numa grande foto, assim, lógico que é fácil, né? Ser ali o engenheiro de obra pronta, né? Num cenário tão incerto que era na época. Mas você acha que foi a melhor decisão que foi tomada? Porque você estava no meio do furacão, então você viu o caos que foi para o sistema de saúde aqui do município e da região, né? E agora a gente tem esse impacto que está tendo a retomada, mas muita gente sofreu muito, né? Então como é que você acha? Você acha que aquela decisão foi certa, talvez, hoje vendo? A gente poderia ter tido algum outro tipo de decisão ou não? Realmente ali no meio do furacão não tinha outra opção? Du, na verdade é uma pergunta assim, né? Como a gente diz, tomar decisão naquele momento era um momento assustador para todo mundo, né? E não dá para voltar e pensar numa outra decisão de ter fechado tudo naquele momento. A economia volta, né? Agora quando começa a reabrir e liberar as questões do movimento das pessoas na rua, de compras, essas coisas todas, mas além disso, o impacto na economia, ele vem de outra maneira, na verdade, né? O mundo todo sofre por isso. Nós temos aí, né? Veja que a taxa Selic, ela chega a 7,75 agora, na última alteração. Há um ano atrás, em agosto, ela teve no seu menor patamar desde 1980, em 2%. Isso dá um impacto muito grande na economia, porque juros aumentam, né? O consumo, as aplicações, as questões de empréstimos bancários. Então, esse impacto é muito grande. Então, o investidor, né, ele prefere aplicar onde está a taxa do que colocar o dinheiro em risco, né? Porque o retorno ali é garantido. Não tenha dúvida. E a economia, na verdade, ela aplica, na verdade, as decisões tomadas por seus gestores. E os presidentes de todos os países do mundo, inclusive o nosso, cada vez que ele fala alguma coisa, a bolsa faz a variação positiva ou negativa e o dólar dispara, né? Então, assim, os investidores, a hora que sentem alguma irregularidade, algum perigo, eles correm e tiram o dinheiro do mercado rapidamente. E o Brasil, por ser um país muito volátil, na verdade, as pessoas retiram rapidamente o dinheiro daqui com medo, né? E nós estamos vivendo um momento difícil. Chegamos a 14 milhões de desempregados no país. 14,1% da população economicamente ativa está desempregada. Vamos perder agora a questão do auxílio emergencial. Por mais que a economia volte, faltará dinheiro no mercado, né? Então, isso faz com que a economia não rode. Dependendo do que acontecer nos próximos meses, nós temos um ano eleitoral ainda, no próximo ano,
que possa deixar a economia ainda mais arriscada, mas eu acredito que a economia não volta a crescer até 2023. Tá? Nós temos aí um PIB estimado para o ano que vem, já era 2,1, já está sendo revertido em 1,5 e pode chegar a quase 1% só o PIB o ano que vem. Então, assim, é muito difícil a economia, porque o mundo, na verdade, não está ajudando, não é só o Brasil. Né? Os preços altos, né? Combustível, alimentação, então isso tudo dá um impacto muito grande e dificulta os investimentos, né? Porque a pessoa, na hora de investir, ela vai pensar realmente qual é o retorno que ela vai ter e como esse dinheiro vai movimentar nas indústrias, né? O mercado imobiliário, o mercado de construção civil, ele está aquecido, né? É um mercado que não parou mesmo na pandemia, mas alguns outros mercados sentiram muito todo esse movimento. Então, eu sou muito otimista, mas no momento, se você trabalhar com a realidade da economia do país, nós teremos grandes dificuldades, mesmo com o retorno de tudo. O que acontece agora? Acontece que as pessoas vão voltar para o mercado, mas com pouco recurso financeiro, porque a inflação alta, o poder de compra menor, né? Você pega aí o combustível subiu de janeiro até agora quase 75% o litro do combustível. E o combustível dá um impacto em toda a economia, né? Na produção, na distribuição, no consumo. Então isso é muito perigoso para que a gente possa falar que realmente a economia terá um grande avanço. Eu acredito que teremos anos difíceis ainda pela frente, mas eu acho que com muita competência, com muita dedicação, a gente tem que tomar as decisões que tem que ser tomadas para que a gente possa ter o menor impacto negativo dentro do processo. Eu vejo assim, hoje a economia ela está tão interligada no mundo inteiro, né? Então você vê uma rede de produção, uma indústria, cara, depende de produtos da China, né? Produto da Índia, dos Estados Unidos, então é difícil também, a inflação lá, né, parou lá, ou seja, teve uma escassez de produção em determinado país, a gente sente na hora, que não tem, a gente não sente. Se parou, se fechou determinado país, a gente sente na hora, né? Porque o que eu vejo assim, todo mundo continuou consumindo, né? A produção parou, né? No mundo inteiro, praticamente, não foi só no Brasil. E aí gera aquela balancinha, né? Oferta e demanda. Então, como tem pouco produto sendo ofertado aqui, e tem muita gente querendo comprar, eu tenho, tá tanto. Se você quiser, é esse valor. Aí foi subindo tudo, né? Eu acho que até a questão do petróleo também, o pessoal que produz, ele deu uma segurada na produção, porque teve uma época que o barril do petróleo estava até negativo, né? A OPEP, né? A OPEP parece que segurou a produção, né? Isso deu uma... Inclusive, eu li essa semana que os Estados Unidos está liberando as reservas de petróleo, porque lá também o preço está estratosférico, né? E imagina a reserva de petróleo dos Estados Unidos, isso é uma coisa inimaginável, né? E quanto mais petróleo no mercado, aí mais barateia o custo. Na verdade, se você levar em consideração o petróleo nosso aqui, até esses dias, devido aos problemas políticos aí, do que se fala, né, que o nosso presidente falou nos Estados Unidos a respeito da Petrobras, e as bolsas, né, despencaram, houve uma resposta da Petrobras em mídia nacional, mostrando que, na verdade, o combustível sai da Petrobras a 2,30. Teve propaganda na TV, né? Horário nobre. Então aí mostra toda a carga tributária que nós brasileiros somos aí achatados com isso, né? E pessoas saindo ali do Mato Grosso, indo para o Paraguai, para a Argentina, para poder abastecer a 2,40 o combustível lá. Menos da metade. Menos da metade. Hoje o combustível em São João, a média de preço é em torno de 6,50 da gasolina. Você pega aqui no sul de Minas já R$ 7,00, no Acre R$ 9,00, no Rio Grande do Sul R$ 8,00 o litro da gasolina. Então, a gente não sabe, na verdade, aonde vai chegar. Agora, a grande curiosidade, a pergunta que fica é: por que depois que os mercados se estabilizam, o preço não volta? Né? Aí você não vai ver a gasolina voltar a R$ 5,00 como era, né? Você acha que não volta? Não volta, eu acho que não volta. Se aumentar a produção de petróleo, o dólar baixar, eu acho que volta, mas não volta tanto. Mas para você, vamos supor assim, só se acontecer algum milagre econômico na economia brasileira, para que a gente possa retroagir. Por exemplo, o dólar em 2018 ele estava 4, hoje já está quase 5,50.
ele não volta rapidamente, Bateu né? 5,70, 5,70. Então, assim... Mas, ô Marco, me corrija se eu estiver errado, que eu sou um zero à esquerda em economia, mas eu dou pitaco em todas as áreas, porque o As Sanja relações Show... internacionais... As relações internacionais pela o Unesp. Uma valorização do real. O real foi uma das moedas mais desvalorizadas aí nos últimos 2 anos. Uma estabilização da economia, uma valorização do real e uma oferta maior de petróleo no mercado não é um cenário favorável para a redução do preço da gasolina, ou há outros fatores envolvidos nisso aí? Veja, existe toda uma cadeia produtiva para que isso ocorra, né? Não é somente o petróleo que faz a economia. Claro, o petróleo tem o seu peso na economia e em todo o giro econômico do mundo, mas o Brasil precisa mostrar a equação entre receita e despesa, né? E enquanto nós estivermos gastando mais do que nós ganhamos, a economia não consegue alavancar. Então você não tem um ganho, porque como que a gente vai fazer economia? Imagina a gente dentro de casa, por exemplo. Você ganha 5 e gasta 4. Todo mês você guarda 1.000 e esse 1.000 você tem condições de gastar no futuro. Quando você passa a ganhar menos do que você gasta, o que acontece no país, né? Tá arrecadando menos do que está gastando. Não existe investimento suficiente para que a economia cresça. Então não é só o petróleo, entendeu? Então existe todo um processo aí que nós precisamos, por exemplo, a reforma administrativa, a reforma tributária do país, porque senão não dá. Os impostos cada vez mais caros, precisamos mudar essa gestão de modalidade de encargo sobre as pessoas, né? Você tem imposto de renda 27,5% e vai aumentando, e só a alíquota que aumenta daqui, a alíquota dali. É uma canetada, né, Marco? Numa canetada você tira bilhões. O cara no ar-condicionado ali no meio do gabinete dá uma canetada, subiu. Influência. Então, assim, veja o que é capaz de acontecer se você retornasse ou diminuísse a carga tributária. Isso sobra mais dinheiro para todos os contribuintes, consequentemente aumenta o consumo, porque ela não é diretamente proporcional. Quando você tem um ganho maior, vamos supor, você ganhava 5, você guardava 1.000. Quando você passa a ganhar 10, você não guarda 2. Né? Ela não é diretamente proporcional. Porque você passa a ter um padrão de vida melhor e esse padrão de vida exige que você gaste mais. Então é um carro, é o IPVA do carro, é o combustível, é uma roupa melhor, é passeios. Então isso não é diretamente proporcional. Então quanto mais você aumenta o poder de consumo, você gira a economia. Então a escala da economia ela vai disseminar de uma tal forma que você aumenta todo o fluxo de dinheiro na economia local e mundial. Ou seja, para resumir aqui, o buraco é bem mais embaixo. Não existe receita simples para a gente contornar aí esse caos econômico que o Brasil e o mundo está vivendo, né? Não temos Samidana, mas temos Tupirajá aqui para falar de economia. Marco Aurélio, né? Imagina. Né? Mas, pessoal, esse papo... Eu acho que é um grande desafio, né, agora nosso, essa retomada. Eu acredito muito nessa retomada, mas eu não acho que... Eu sou muito otimista, assim. Mas a inflação... Nossa, a inflação é complicado, né, cara? Eu lembro na época que eu era pequeno, eu ia no supermercado, foi antes do Plano Real lá. Você lembra desse barulhinho? Tec, 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 Lembro, tec, cara. tec. Meu pai recebia, e a gente ia no mesmo dia no supermercado. Aí eu, né, tenho mais 2 irmãs. Qual supermercado você fazia compra? A gente ia no Mob Dick. Mob Dick, cara. Lembra do Mob Dick? Agora você revelou a tua idade aqui. Mob Dick. Hã? E aí, rapazinho ali marcando, né? Tic, 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 tic. A gente pegava o produto antes do cara chegar. Então ia eu e minhas irmãs, cada um pro corredor lá, precisa pegar isso, passava ali. Era uma brincadeira pra nós, né? Não me dava conta. Mas, se o cara estiver vendo, pega o que ele ainda não remarcou. Porque a remarcação era na hora ali, ó. O cara fica tic, 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 um monte de gente remarcando, né? Aquela pistolinha de etiquetinha de preço lá. Então, você perde muito poder de compra, né? Muito, né? Você empobrece muito uma população com a inflação, né? E a gente não tem... Acho que essa geração agora, a minha, né, não tinha essa percepção tão grande da inflação, mas lá era muito alta a inflação, né, Marco, naquela época. Era hiperinflação, né? Era hiperinflação. Para você ter uma ideia, eu fiz meu estudo quando eu terminei a economia, eu tinha que fazer o TCC. Meu TCC eu fiz um estudo da quebra da Bolsa de Nova York de 29 até 1998, quando eu formei.
E você vê toda a elevação e o que o Plano Real fez, na verdade, né? O Plano Real fez uma estabilidade econômica e deu poder, né? Tivemos o dólar, naquela época do Plano Real, a 0,89. Era abaixo de R$1 de menos de R$1 para comprar um dólar, né? Então, assim, o que você está dizendo, a perda do poder de compra do consumidor é muito grande, né? Então, você vê pessoas hoje com desemprego, com a inflação alta, você vê o frango esse ano já subiu quase 40%, né? E é uma refeição que é mantida na mesa do brasileiro. Então, 40% para quem ganha um salário mínimo, você pensa bem, né? O salário mínimo hoje R$ 1.100, o impacto é muito grande, o óleo de cozinha, o café. Então, você vê, a saca do café chegou a R$1.000 e poucos, a saca do café. Então, café assim, platina aqui, ó. Então, Bom, bem lembrado, Marco. O café deu uma disparada no preço em todos os lugares, mas o Café Platina tem Black Friday. Entrem no Instagram, @Café Platina. Podemos abordar Black Friday também. Todo mês, legal, um assunto legal. Todo mês de novembro, ó, tô fazendo um jabá aqui no Sanja Show do melhor café da região. Café Platina. Pode continuar, Marcos. Então, assim, todo esse impacto acontece na produção básica do país, né? Então, você tem o aumento do arroz, você tem o aumento do óleo, você tem o aumento do frango, você tem o aumento da carne. Então, isso dá um impacto muito grande no lar de cada brasileiro. Então, essa inflação alta, e a gente vê uma inflação de apenas um dígito, na verdade, e aí você vê o combustível subir 70%, o frango 40%, né? Cada um tem um peso dentro da inflação, claro, mas a dificuldade é muito grande e a perda do consumo faz com que a economia pare, na verdade. Legal. Pessoal, vamos voltar a falar de Unify aqui, que eu acho que a galera, os alunos, os professores, todo mundo que conhece, que está envolvido com a Unify direto ou indiretamente, tá querendo saber, tá com essa pergunta na ponta da língua. Tem algum curso novo em vista para o Unify? Ou Marcos, você pode adiantar alguma coisa para a gente? Quais são os planos estratégicos para o Unify nos próximos anos? Olha, na verdade, voltando ao assunto, quando você disse da medicina que a gente falaria dos outros cursos, eu quero dizer assim que a medicina só foi possível estar em São João devido aos cursos anteriores. Então, quem criou o curso de medicina são os recursos financeiros vindo dos cursos anteriores, administração, economia, jornalismo, publicidade, fisioterapia e outros mais. Então, assim, o que nós fizemos lá na questão da estratégia? Faz 1 ano e 3 meses que eu estou na gestão da instituição e a nossa preocupação naquele momento, né, no meio do furacão, era estabilizar a situação pela perda de alunos. O ensino superior em 2020 perdeu 1,5 milhão de alunos, de novos alunos no mercado, né? E isso deu impacto, claro, na Unify. Esse pessoal voltou, não? Abandonou e na verdade, o que aconteceu foi o seguinte... Cara, é muita gente. É muita gente. 1,5 milhão de pessoas. Falando, cara, o impacto disso numa geração é... Então você tem aí uma queda de arrecadação muito grande. Para você ter uma ideia, a Unify é pública, né? Isso está no portal da transparência. Como eu disse aqui que o orçamento nosso, o ano passado era de 73 milhões. Nós tivemos um déficit de arrecadação ano passado de 15 milhões de reais devido à pandemia. Claro que a gente equilibrou as contas, conseguimos enxugar o que tinha que ter, o que poderia ser retirado naquele momento, conseguimos fechar o ano equilibrado, mas ainda vivemos momentos difíceis, né? E a entrada de novos alunos não ocorreu. Para você ter uma ideia, a gente teve uma perda de quase 50% de entrada de alunos no ano passado. Esse ano parece que já recuperou, o vestibular de medicina nosso foi 40% melhor que o ano passado, e os demais vestibulares estão ocorrendo ainda, a gente está com o vestibular agendado, e a gente espera que a gente consiga aí suprir a necessidade para manter equilibrada a situação financeira. Mas ainda é muito difícil vislumbrar para o ano que vem um grande aumento ou a volta desse 1,5 milhão de alunos. Eu estava conversando com o Du esses dias ainda e explicando para ele. A questão é o seguinte, abriu muitas faculdades na região, né, em todo o Brasil, na verdade. Quando nós abrimos medicina aqui, só tínhamos nós aqui e a Unicamp em Campinas. Hoje nós temos 5 cursos de medicina na região. E nos demais cursos também, o próprio EAD, que concorre de uma forma avassaladora sobre o ensino presencial. Eu acredito que o EAD ele é importante, mas em muitos pontos ele prejudica, na verdade, porque o EAD é muito diferente do ensino remoto ou do ensino presencial. Por quê? As aulas são gravadas, você tem tutor, não é um professor, na verdade. E você não tem às vezes, o cuidado de ter um zelo muito grande com o aluno na hora que ele mais precisa. E o perfil do nosso aluno é um aluno que, na verdade, a grande maioria dos nossos alunos trabalha o dia todo,
eles têm que escolher, ou ele janta, ou ele toma banho, ou ele monta no ônibus e vem para a faculdade. Então, esse trabalho de bolsa de estudo, de acompanhar o aluno, porque a gente entende que o aluno que está aqui com a gente é a última chance dele ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem aí vários programas para atuar nos cursos da Unify a respeito de auxiliar, porque a gente sabe que os alunos chegam, por exemplo, no curso de engenharia, por exemplo, a matemática os cálculos são muito pesados. E a gente tem visto aí que a aprovação continuada do ensino médio, né? O aluno chega com deficiência de matemática, de física, dentro do ensino superior. Então a gente tem programas ali de alunos, de monitores auxiliando esses alunos, e para que ele possa ter um melhor aproveitamento. Consiga acompanhar melhor o curso. Isso, a gente tem ali os professores e monitores que estão acompanhando esses alunos que têm essa necessidade. Na questão que você me diz a respeito de novos cursos, nesse momento nós tínhamos lançado o ano passado biomedicina, engenharia biomédica, tínhamos lançado comunicação, mídias digitais, mas nós não tivemos sucesso no lançamento dos cursos, até pelo momento. Então nós lançamos o curso novamente esse ano, estamos aguardando aí os resultados dos vestibulares, das matrículas, mas a gente deve lançar cursos novos só a partir de 2022 mesmo, quando o mercado realmente estabilizar. E porque a responsabilidade é ter que montar todos os laboratórios, ter professores qualificados. Então, e a Unify, por ser uma autarquia, ela tem uma morosidade nos processos, né? Até pela legalidade de todos os processos que tem que ocorrer, a gente não consegue, por mais que a gente tenha dinheiro, né? Reservas financeiras e condições de montar os laboratórios necessários, mas existe uma morosidade. Então a gente tem que planejar com muito cuidado para que nada ocorra e não haja um prejuízo da gente oferecer alguma coisa para o aluno e depois ele não está recebendo. Marco, também não adianta ter quantidade, né? A gente vê cada faculdade aí em Pirapora, do Bom Jesus aí, que quer ter 1 milhão de cursos, né, se for ver a qualidade dos cursos, a avaliação do MEC não cumpre nenhum requisito. Eu penso que é melhor você ter cursos selecionados, estratégicos, com uma qualidade top, do que você abrir aí, querer embarcar todas as áreas aí e não conseguir atender com excelência, que não é o caso da Unify. Todos os cursos da Unify são referência nacional. Eu já fiz curso EAD e, né, minha vida inteira foi presencial. Eu sou old fashion, cara. Eu gosto do ambiente, da sala de aula, da troca de conversa, experiência. Eu acho que isso é impossível. Não impossível, eu não digo, né? Mas é muito difícil você conseguir substituir esse ambiente de uma sala de aula com o professor, com o pessoal ali que está na mesma vibe, todo mundo lendo o mesmo texto, compartilhando, sabe? Todo mundo na atenção naquele ponto que o professor está falando. É legal a EAD, eu acho que é um caminho sem volta aí, mas sala de aula é mágico, né? Meu sonho é ser professor, cara. Minha mãe é professora, né? Sim. Então eu acho maravilhoso. Eu acho que a profissão mais importante do mundo é você poder ensinar alguém. Assim. Eu acho que você não daria um bom professor. Eu também acho que não. Você é muito bonzinho. Ia virar um pé de guerra a tua sala de aula ali. Você tem que ficar mais bravo um pouco. Quantas perguntas? Quanto tempo que a gente tem ainda com o Marco Aurélio? Foi, já. Já passou, já? Ixi, Maria. Já. Bom, vou agradecer então a presença dele aqui. Tenho muito mais perguntas para fazer, mas fica para uma próxima. Posso fazer uma só? Claro, para dar uma fulanizada aqui na nossa entrevista? Com certeza, meu amigo. Ô Marco, eu queria que você contasse aí, de maneira mais breve possível, né? Um pouco como é a sua história. É lógico que a gente usa o seu currículo aqui, mas eu queria que você contasse a história do Marco Aurélio também como pessoa, como pai, como, sabe, contava aí a tua trajetória desde Mococa lá, quando você era criança, se você jogava bola, não, basquete, sei lá, natação. O que o Marco Aurélio gosta de fazer no tempo livre? Qual o signo do Marco Aurélio? Qual o time dele, né? Porque o pessoal vê ele reitor lá, né? Reitor, você tem um pouco de respeito. Eu sei o time dele, eu acho que é legal, vamos ver se ele fala. Eu quero saber o time do coração do Marco Aurélio. Primeiro eu sou palmeirense de coração mesmo. Ninguém é perfeito. Fanático, né? Fanático pelo Palmeiras mesmo. Isso é uma coisa que... Você sabe que agora você vai ter zoação dos alunos lá quando o Palmeiras perder, né? Nada. Nós vamos ganhar a Libertadores agora dia 27. O Palmeiras está numa maré boa, né, cara? Maré boa, Palmeiras. Mas olha, Du, primeiro assim, quero agradecer imensamente aqui o convite, né? E dizer que é um prazer muito grande. São João da Boa Vista me deu tudo que eu tenho, né? Eu tenho um agradecimento muito grande por essa cidade, pelas pessoas que acreditaram em mim.
E eu cheguei em São João, na verdade eu sou de Mococa, né? Sou do signo de peixe, como você perguntou, de fevereiro. E eu vim para Mococa estudar. Eu vim para São João, na verdade, estudar em 95. E na época eu fui convidado pelo professor Valdemir Samoneto, que era o diretor do IPFAI na época, para tocar um projeto aqui de emprego e renda do Sebrae, que o IPFAI havia feito um convênio com o governo do estado e com o Sebrae. Eu tinha uma empresa de pesquisa de mercado em Mococa, trabalhei na TV direta de Mococa também, na parte administrativa, fui corretor de imóveis, fiz N coisas lá, né? E quando eu fui convidado pelo professor Valdemir, eu vim para São João, né, em fevereiro de 98, 9 de fevereiro de 98, e comecei a trabalhar no IPFAI. O IPFAI era uma salinha pequena, né, e o IPFAI foi criado pelos professores ali da época para poder fomentar a pesquisa de mercado, a área econômica administrativa pela Unifai. E foi surgindo outros projetos pelo IPFAI, a gente foi aí dando conta de fazer tudo isso. Tenho o maior orgulho de estar no IPFAI há 23 anos, ter transformado o IPFAI. O IPFAI já colocou mais de 15 mil alunos no mercado de trabalho, um papel importante hoje. Diretores, gerente de banco, diretor de escola foram estagiários pelo IPFAI, então isso para a gente é muito gratificante, quando a gente pode estender a mão para quem naquele momento está precisando. Então hoje, quando você vê o sucesso dessas pessoas, você sabe que o IPFAI teve ali uma participação pequena, mas pôde auxiliar. E quando eu cheguei em São João, na verdade, eu tenho agradecimento ao Marcelo lá do bar da Unifai, que foi uma pessoa que me estendeu a mão, que eu passava momentos difíceis financeiros, e eu consegui vencer, cara. E aí, quando eu consegui formar, né, eu tive a oportunidade pelo professor João Ciaco de dar aula na FAI, depois passei por um concurso público, e quando o professor Artei assumiu a reitoria da Unifai em 2012, eu tive o prazer de ser convidado por ele para ser pró-reitor administrativo. Eu acho que o convite foi mais pelo trabalho que eu já tinha executado no IPFAI até aquele momento, e minha carreira deu assim uma virada muito grande, né? Então hoje estar como reitor da Unifai, né, é um privilégio para mim. É um privilégio porque saber da minha história, né, como eu cheguei, o que eu passei. Tive o prazer de 2001 conhecer minha esposa em São João da Boa Vista, a Rebeca, com a qual eu tenho 2 filhas, né, a Lívia e a Laura. Tenho a Camila também do meu primeiro casamento em Mococa. E hoje estar aqui em São João, né, ter esse reconhecimento é muito gratificante. Então, o que eu venho fazendo e a proposta de vida minha e de gestão da Unifai é estender a mão para todas as pessoas que realmente precisam. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade, da região, e eu tenho esse compromisso, né, da ética, da transparência, da humanização da gestão da Unifai. Não é fácil, você sabe disso. Tenho aí sofrido alguns problemas na gestão, de ataques, mas eu estarei sempre de cabeça erguida, porque eu tenho certeza do que minha mãe sempre me disse: o que é seu, o que não é seu, não é seu. E antes que eu tome qualquer decisão na minha vida, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o sacrifício que a minha mãe teve para criar os 4 filhos, né? Meus 3 irmãos e eu. Então, assim, eu tenho tentado fazer da minha vida e o meu comprometimento com a minha formação, com a minha ética e com o ensinamento que meus pais me passaram. E eu trago isso para minha família, para minhas filhas. Você, por muitas vezes, cruza comigo aí na cidade. E sempre com a família, né? Sempre com a família. Filhas. E assim, eu tento passar para minhas filhas o que realmente eu gostaria que elas fizessem. Então, por muitas vezes, a gente recebe pais de alunos lá e a gente tem feito um atendimento diferenciado, mas eu faço, atendo e recebo as pessoas como eu gostaria de ser recebido, como eu gostaria de ser tratado. Então eu acho que essa relação cristã, na verdade, é o meu grande ponto, de ver nas pessoas o que realmente elas têm de melhor, o que elas podem oferecer, e que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais próxima, uma vida mais amorosa entre todos nós. É isso. Muito bem, esse é o reitor Marco Aurélio Palmeirense, são joanense outorgado pela Câmara Municipal, economista, doutor, o que mais, Du?
Signo de peixes. Você jogava futebol ou não? Cheguei a jogar, mas muito pouco. Qual posição? Eu jogava no ataque, ainda até fiz um gol no campo do rádio Mas aí, ó. Eu frequentava o campo do rádio, Palmeirinha jogava lá, né, naquela época, mas... Ô Marco, eu acho que você vai voltar muitas vezes aqui, cara, pra gente falar ainda de esportes, falar de muitas outras coisas aí. Ficou um tanto de pergunta aqui Não, ainda, tem né? um curso de jornalismo que o pessoal pediu pra eu perguntar e tudo mais. Eu acho que você vai ser figurinha carimbada aqui do Sanja Show pra falar sobre o Unify. Agradeço muito, quero dizer para vocês aqui da rádio que o curso de jornalismo, pelo que nós estamos vendo lá no vestibular, deve retornar com força total aí. Que legal aí, pessoal. O pessoal perguntou bastante sobre o curso de jornalismo aí durante essa semana para mim. Então tá dado o recado. Marco, obrigado pela sua presença, obrigado por vir aqui conversar com a gente, esclarecer alguns pontos, contar as novidades, os planos do Unify. Foi muito legal ter você aqui essa manhã com a gente, né, Du? Muito, muito boa. Eu acho que ficou muita pergunta aqui, eu acho que também... Nossa, dá vontade de fazer mais perguntas, né? Não tem jeito. Mas acho que fica um convite para uma próxima, viu, Marco? Obrigado pelo papo aí, pela disponibilidade. Sei que você saiu de uma reunião, já veio para cá, depois já vai voltar para outras atividades aí. Agradeço muito por te contar um pouco aí de tudo que está acontecendo na FAI, de como que foi essa relação da FAI na ajuda aí em São João. Acho que é muito importante todo mundo ter essa consciência, né, da importância aí das universidades aqui em São João e como ela pode transformar, né, a nossa realidade, que como eles já ajudam, como vocês já ajudam, né, e como que é importante também o aluno que está lá saber, né, eu faço parte dessa faculdade e a importância, ela transforma a realidade de muitas pessoas aqui, né, seja na área da saúde, na educação física, jornalismo. É muito importante ter a gente entender disso, mas valeu mesmo aí pela aula de economia, né? É isso aí, volte sempre, Marco. Imagina, eu que agradeço aí, sempre estamos à disposição, Unify, conte sempre com a gente, mais uma vez, obrigado, parabéns, sucesso para a rádio agora nessa nova etapa, e tenha lá com a gente um amigo que torce por vocês aqui, porque eu torço do sucesso das pessoas, né? Eu acho que o sucesso das pessoas alavanca uma série de coisas, então parabéns, sucesso para vocês. É isso aí, pessoal, Sanja Show volta já. Noventa e 95,9. Jovem Pan. Jovem Pan. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Voltamos com Sanja Show aqui direto dos estúdios da Jovem Pan. Hoje recebemos a presença do reitor Marco Aurélio, conversando aí sobre os planos estratégicos do Unify para os próximos anos. Ó, trava-língua. Dá uma enrolada às vezes, acho que é o café que sobe no sangue. A gente quer, quando a entrevista é boa, a gente fica energizado. Mas eu gostaria de agradecer o Rodrigo Alexandrovic, né? Rodriguinho aqui com o rei das câmeras da edição do videomaker mais disputado de São João da Boa Vista, Rodrigo Alexandrovic. Qual que é o site, Rodriguinho, quem quiser entrar em contato? ramkt.com.br. Rodriguinho, obrigado pela força aí,
Pessoal que precisar de serviços de... Mago das câmeras, né? Mago das câmeras, edição de vídeo, cortes, rede social, enfim, esse é o cara. Merlin. O Merlin das câmeras. Das câmeras. Rodriguinho, um dia você vai sentar aqui e ser entrevistado. O que você acha? Pode Não, ser? mas o cara formado em história, né? Que mais? Não, o cara não é fraco, não. Não, o cara é uma enciclopédia, cara. Escoteiro, né? Escoteiro. Tem que falar sempre que é escoteiro, porque também sou escoteiro. Du, foi muito legal a entrevista de hoje, cara. Gostei do Marco. Não conheci ele pessoalmente. É um cara bacana pra você conversar, trocar ideia. Pena que é palmeirense, mas como você disse, ninguém é perfeito, né? O Bruno jeito. é São Paulino aqui, a nossa equipe aqui Só São Paulino bem aqui. variada aqui, né, Bruno? Obrigado pela força aí na mesa. E vou te dar uma camisa do São Paulo na Black Friday. O que você acha? Obrigado. Não, ele usa assim, ele tá doido. Agora, ô, Laura, uma coisa que, cara, eu tava até escutando uma música hoje de manhã, cara, que fala que assim, né, que a gente anda junto, né? Aí eu comecei a refletir um pouco sobre isso, né? Como que a gente anda junto? A gente anda junto com os amigos, com a família, né? Mas você começa a ver, até esse depoimento um pouco do que o Marco falou, né? Quando ele veio para São João, aí teve a ajuda ali do Marcelo do bar, né? Que ajudou ele ali num momento super difícil para ele ali. E pensa como que essa ajuda do Marcelo ali, que talvez para ele, ele poderia ter uma opção, ele poderia simplesmente chegar e falar, não vou te ajudar, né? Me virar as costas, mas ele ajudou ali durante esse período de 3 meses, poderia ter ajudado também 2 dias e ter virado as costas, né? Mas como que essa ajuda ajudou a transformar a vida de uma pessoa, né? Ou a impulsionar ela, não desistir do que ela, ou criar o caminho um pouco menos difícil. E hoje o Marco, né, fez toda essa trajetória aí na FA, em São João, e é o reitor da faculdade, né, cara? A maior liderança da universidade então hoje. Então você vê como que ali como que a gente anda junto, né? Até com pessoas que a gente não tá assim tão relacionado diretamente, mas às vezes chega uma pessoa para você. Então pensa assim, cara, a nossa, todo mundo que tá nesse planeta, a gente tá junto. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que ter essa ajuda mútua, essa preocupação mútua. Acho que talvez apontar um pouco menos o dedo, né? E chamar pro lado e caminhar junto, né, cara? Sem dúvida nenhuma. A gente tá aqui junto hoje, né, por uma questão, um histórico profissional de alguns anos atrás que fizemos uma amizade legal, bacana, né, por convergência de opiniões, algumas divergências também, mas estamos juntos aí. Um dia a gente conta como eu te conheci, não sei se você lembra, um abaixo-assinado online que teve alguns anos atrás. Você lembra disso? Acho que eu lembro. Foi aí que a gente começou a conversar. E aí surgiu o Sanja Show que a gente tá aqui. Você já foi no bar do Marcelo, Du? Já fui, já. Acho que foi uma vez lá. É legal, cara. Eu lembro, na esquina ali, né? Antes da pandemia ali, umas festinhas, não sei nem se o Marco Aurélio gostava disso, mas fechava a rua ali, virava uma bagunça ali. Eu não era aluno, né? Eu já tava formado ali. Eu ia pra farrear, né? Mas virar uma bagunça tão boa, tão saudável. Quer dizer, saudável não sei se é muito não, mas era uma bagunça. Mas sim, saudável. Faz parte da vida universitária essa bagunça, né? Acho que é uma saúde mental, né? De relacionamento. É bom isso pra pessoa. É um ecossistema social ali, né? É importantíssimo isso. Enfim, mas é bacana, Du. Quem que teremos na próxima semana? Você pode adiantar pra gente? Já tem algum convidado em mente? Temos alguns convidados, mas estamos aí na confirmação aí. Legal, legal. Pessoal, não percam então o Sanja Show. Obrigado audiência, obrigado ouvintes por estarem com a gente. Sigam o Sanja Show nas redes sociais, Instagram sanja.show. Obrigado, Rodriguinho, ramkt.com.br. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marco Aurélio, por estar aqui com a gente. É isso aí. Semana que vem tem mais, né, Du? Tem. Queria agradecer também o Evair, que ajuda bastante a gente aqui, a Nauíra. O Zé Cláudio Sibila, cara, também, que montou toda a parte de som aqui, mesa, né? O Sibila é cineasta, não é? Ele não mexe com cinema. O Sibila, ele é o MacGyver de São João. MacGyver de São João. O Professor Pardal. Caramba. Ele é um MacGyver pacífico, né? Vamos dizer assim. Se der um chiclete, um clips pra ele, ele monta um... Ogiva nuclear. Quase isso. Ele manda um transmissor de rádio. Mais ou menos assim. O cara é genial, cara. Muito bom, Zé. Legal, bacana. Mais alguma coisa, meu amigo do Pirajá? Só isso. Podemos encerrar? Valeu aí. Pessoal, não saiam da Jovem Pan, a maior rede do Brasil, agora em São João, de novo em São João, né? E é isso aí, pessoal. Uma boa semana e até a próxima. Valeu.
pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Hey, this is not a test. This is rock and roll.